salve, amantes de literatura! Eu sou a Aline Marinho. Eu sou a Flávia Viana e hoje a gente tem uns recadinhos para passar antes do episódio começar. Agora o Mina Literária tem um site. O site serve para quê? Serve para juntar tudo que você precisa da gente. Lá a gente tem todos os episódios listados no Spotify, tem o canal do YouTube listado com os vídeos que vão sair dos episódios, tem textos que a Aline escreve, tem reviews que a gente faz, tem artigos que a gente produz sobre os assuntos dos episódios, dos capítulos que a gente vai falar. Tem um formulário de contato para vocês mandarem o que vocês quiserem pra gente. Pode mandar crítica, sugestão de livro, pode comentar o episódio que você ouviu, que aí a gente pode ler no futuro. O que mais tem lá? Tem sobre a gente, sobre cada uma de nós. Tem link do Instagram de cada uma, do Scooby de cada uma, do Twitter de cada uma. Tem tudo lá. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram. No Instagram é Mina Literária. No Twitter é Literária Mina. Lá a gente posta conteúdos exclusivos, conteúdos que às vezes tem ligação com os episódios, às vezes não. E seja o que Deus quiser, então segue a gente, acompanha a gente, compartilha. Ajuda aí! Manda no grupo do Zap da família, faz o que você quiser, mas só espalha a palavra do Mina aí, faz favor. Amém, amém. Aproveitando, né, já que a Flávia tá falando de vocês, eu gostaria de agradecer em nosso nome, né, algumas pessoas que ouviram o nosso prólogo e que compartilharam suas opiniões, enfim, vocês são muito importantes pra gente. Então, um beijo e um abraço e um carinho e um chamego e compartilhem, né, esse capítulo de hoje, por favor. Marina Magela, Juliana Nogales, Priscila Tavares, Bruna Turco, Dario Vasconcelos, quem mais? Você tem algum nome pra agradecer aí, Flávia? Gente, que bonito, você botou o sobrenome das pessoas. Eu vou falar os nomes das pessoas, nem sei o sobrenome delas, mentira, eu sei. Ah, tem muita gente, tem as Alines da minha vida, né? Tem as Carols da minha vida, todas que ouviram. A Lívia, a Ana, a Isa. Quem mais? O Alessandro. Família, beijo também. O Arnaldo, o Marco, todo mundo que tá super apoiando a gente nessa maluquice que a gente inventou. Exatamente, vocês são muito importantes, então continuem nos acompanhando, que a gente vai continuar mandando um beijo, tá bom? E se eu esqueci de alguém, perdão, é porque eu sou uma velha. Exatamente, eu tenho certeza que eu esqueci o nome de alguém, então me perdoa, mas no próximo aqui, qualquer coisa, vocês me xingam no Instagram ou em qualquer lugar, que aqui pode cobrar que a gente vai falar. Mas vamos ao que interessa, né? Então sejam muito bem-vindos ao nosso capítulo 1, que vai abordar um dos livros mais hypados dos últimos 2 anos, que seria nada menos, nada mais do que o quê? Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Grandiosa Taylor Jenkins Reid, que conquistou não só o meu, não só o coração da Flávia, mas o coração de milhares de pessoas aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. Então, a gente tá aqui hoje, como a gente disse lá no prólogo, né? Por causa de Evelyn Hugo. O Mina não nasceu por causa de Evelyn Hugo, mas ele renasceu por causa desse livro. Então, é a nossa homenagem para essa obra magnífica e, ao mesmo tempo, pra gente falar algumas coisas, porque eles nos traz várias reflexões, assim, importantes sobre várias questões sociais. E porque a Taylor merece, não é mesmo, Flávia? Ela Que mulher! A gente vai falar um pouco dela, a gente vai falar um pouco da sinopse do livro e a gente vai falar algumas coisas sobre ele, nossa opinião e algumas coisas que valem ressaltar sobre a história, sobre a adaptação. Adaptação não, né? Sobre a escrita, no fim das contas. Exatamente. Então, agora a gente vai pro capítulo. Antes de aprofundar, né, o livro Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, eu acho importante a gente falar um pouco sobre a autora, né? De onde ela veio, o que ela come, o que ela pretende fazer da vida dela, o que ela já fez. Enfim, pra gente entender um pouquinho o contexto, né? Como que surgiu não só Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que é o nosso foco, mas as outras obras que ela escreveu, tá? Então a Taylor Jenkins Reid, ela é uma jovenzinha de 37 anos, tomou vacina da Covid esses dias, né? Assim como a gente.
dos trintão. É só porque a Aline quer dizer que ela já tomou a vacina. Inclusive, hoje, no dia que a gente tá gravando, a Aline está já Tomei a carorizada. vacina. Jacaré toda. Jacarezei. Hashtag jacarezei. Enfim, Taylor, ela nasceu lá no leste de Maryland, que é um estado dos Estados Unidos, né? Pra quem não sabe de geografia, estou aqui dando uma aulinha pra vocês. No caso, novamente. quem não sabe de geografia é norte-americano, né? A gente conhece, a gente sabe. Ela nasceu lá e, ainda muito nova, foi pra cidade de Acton, em Massachusetts, onde viveu parte da sua vida, né? Até os 16 aninhos, quando ela mudou pra Boston, a capital de Massachusetts, pra estudar, né? Ela estudou na Emerson College, fez cinema e televisão. E a Taylor sempre foi uma pessoa extremamente criativa, de uma mente, assim, bem brilhante, né? Ficou criando fanfic desde muito novinha. Então ela meio que se inseriu nesse meio, né, de televisão e de cinema, porque ela falando, né, numa entrevista pra ela, numa revista lá dos Estados Unidos, que desde os 10 anos ela sempre literalmente criou fanfic sobre tudo o que acontecia nos holofotes de Hollywood, das grandes emissoras de televisão, o que acontecia. Ela criava essas histórias na cabeça dela. Então, muito disso influenciou, né, a formação acadêmica dela. E logo quando ela se formou, com 21 aninhos de idade, ela decidiu dar um passo na vida dela e ir pro lugar onde tudo acontece, né? Onde as coisas são... Sim, né? A gente não sabe se é realmente onde tudo acontece. A gente tem essa visão de fora, essa visão até hollywoodiana mesmo, essa né? visão romantizada, né? Romantizada, essa seria a palavra, né? De onde estamos falando, Flávia? Pra onde a Taylor foi depois que se formou lá em Boston? A Taylor, de 21 anos, ela foi pra Los Angeles. Ela foi pra onde as histórias delas se passam, né? Pelo menos 3 delas. Exatamente. Ela foi pra Califórnia, cara. Porque, assim, quem não quer ir pra Califórnia, não é mesmo? Então, como ali em Los Angeles, Califórnia, ela tem tudo, ela tem, uma bagagem gigantesca pra criação, ela foi pra lá. Só que no início, quando ela chegou lá, logicamente ela não começou a escrever os livros, né? Ela trabalhou em emissoras de televisão, tentou entrar pro ramo de entretenimento e ficou lá durante um período, vendo as coisas como funcionavam e tal, mas ela tinha aquele comichão, sabe? Eu acho que quando a pessoa é muito criativa, e se ela trabalha num lugar que ela é meio limitada, digamos assim, que tem que cumprir as coisas que estão ali... Dói, né, amiga? Ela aperta o botão, quando ela aperta o botão, é dolorido. Então acho que isso, o comichão chega de uma forma, e assim como chegou, ela falou, não, cara, eu tenho muita criatividade aqui, eu preciso colocar essas histórias pra jogo, Eu sabe? acho que o que acabou de arrebentar com essa coceira que ela tinha foi o dia que ela tava trabalhando num estúdio, numa produtora, e ela ficou sabendo que a Jennifer Aniston ia visitar o estúdio. E ela... Nada, né? Jennifer Aniston, só, Porcaria nenhuma, apenas, né, sim. moça? E ela é super fã de Friends, então ela ficou hiperventilando com a situação. E os amigos dela pediram pra ela contar como é que foi, e ela escreveu sobre. E esse aí foi um primeiro grande passo pra ela narrar coisas que ela via, da forma que ela via, e expressar como ela se sentia a respeito dessas coisas, de certa forma. Essa aventura com a Jennifer Aniston, de conhecer ela, foi o primeiro passo, sabe? Foi o start da criatividade. Criatividade não, que ela sempre teve, né? Foi o start, tipo, amém que teve essa visita, né? Amém que teve esse encontro. Graças a Deus teve esse Obrigada, encontro. Jennifer Aniston, por todas as comédias românticas, por Friends e pela Taylor Jenkins Reid. Obrigada por existir, e é isso. Ponto. Assim, sabe? E assim, ela começou a escrever e estamos aqui hoje, não é mesmo? Falando sobre quê? Sobre um livro escrito por ela, tá? Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é apenas um dos 6 livros lançados aqui no Brasil pela editora Paralela, tá?
Tem outros 5 livrinhos, sendo ele Daisy Jones and the Six, que é famosíssimo também, e é uma história incrível. E que assim como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo vai ter uma adaptação para televisão. Sim, No caso de Daisy Jones é pelas mãos de Reese Witherspoon. É verdade, tem esse detalhe. É verdade. E Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas a série ia ser produzida pela Freeform, né? Pela emissora Freeform. Pelas produtoras de Deli World, junto com a Jennifer Beals também, que fez Deli World, mas recentemente saiu a notícia de que a Freeform não é mais responsável pela adaptação. Então, ainda existe a possibilidade de outra empresa cuidar da produção. Então, ainda teremos. Ainda haverá. Há esse boato, né, de que... Não sei se é um boato, enfim... Que todos os livros dela terão algum tipo de adaptação, né? Pra gente ver que essa mulher é simplesmente um fenômeno. Se eu não me engano, acho que todas as obras dela têm direito vendido. Mas tem coisa que já foi produzida piloto e não foi aprovada. E tem coisa que tá em stand-by há um bocado de tempo já. E algumas delas ela participa diretamente do roteiro, da adaptação no geral. Se eu não me engano, ela tava trabalhando junto com as produtoras de Evelyn Hugo pra adaptar o roteiro. Mas da Daisy Jones eu já não sei, mas eu acho que vai ficar mesmo na mão da Reese e do pessoal que faz as coisas com a Reese, né? Porque a dona Reese faz os negócios da hora. A Reese virou uma das maiores produtoras de audiovisual, né? Então dá pra confiar na mulher. Exato. Então teremos muito mais de Taylor, né? Como eu ia dizendo, além de Evelyn Hugo e Daisy Jones, que por favor leiam também Daisy Jones, e quem sabe, né, não seja um capítulo aqui desse podcast. Daqui uns 2 anos, né? Porque senão vai ficar parecendo o fã-clube da Taylor aqui. Vamos dar uma maneirada, né? Que a gente não tá recebendo pra isso, dona Taylor. Ninguém paga nós paralelo. Exatamente. Temos também, né, Amores Verdadeiros, que é muito fofinho. Tem Malibu Renasce, que foi lançado recentemente, né, aqui no Brasil. Temos também Em Outra Vida, Talvez, que fala até de universo paralelo, pra vocês verem como essa mulher, ela assim, fala sobre tudo. Daqui a pouco ela escreve roteiro de Doctor Who, né? A mulher faz tudo. Exato. E depois do Sim, que eu estava lendo, mas eu dei uma pausada assim, né, porque tava me engatilhando com as coisas. Tava te dando gatinhos. Mas... tava me dando gatinhos, assim, mas todos os livros, eu tenho todos os livros, e todos que eu li até o momento são muito bons. Então, palmas para Taylor Jenkins Reid. Mas, vamos ao que interessa, né? Agora, a nossa querida Flávia, com essa voz maravilhosa que ela tem, né, vai falar o quê? A sinopse do livro, tá? É a sinopse da Paralela. É importante dizer isso. Nós vamos comentar sobre o livro, vamos falar nossas percepções sobre a obra, tá? Mas eu acho importante a gente trazer o que a Paralela escreveu pra gente, e a partir daí a gente começa a dar a nossa opinião sobre tudo e a falar, enfim, mais de forma mais profunda. Então até depois da sinopse não tem spoiler, mas lembrando, crianças, depois da sinopse é spoiler em cima de spoiler, sem responsabilidade nenhuma. Exatamente. Então, vamos lá, Flávia, por favor. A lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo, sempre esteve sob os holofotes. Seja estrelando uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido, pela 7ª vez. Agora prestes a completar 80 anos e recusa em seu apartamento em Upper East Side, a famigerada atriz decide contar a própria história, ou a sua verdadeira história, com uma condição: que Monique Grant, jornalista iniciante e até então desconhecida, seja a entrevistadora. Ao embarcar nessa misteriosa empreitada, a jovem repórter começa a se dar conta de que não há nada por acaso, e que suas trajetórias podem estar profundamente e irreversivelmente conectadas. Aquele momento, né? Vem aí a novela. Né? Cara, pra ser sincera, né? Quando me indicaram esse livro,
né? Uma amiga me indicou e depois eu fui ver sobre a Belle. É aí que me empolgou, né? Vendo as pessoas falarem sobre o livro, porque ler a sinopse, sinceramente, não me atraiu muito. Assim como não me atraiu ver esta capa verde e rosa metálica também, né? Com todo respeito à editora Paralela. E assim, eu tô muito brava com a editora Paralela, vamos começar assim, né? Que vai relançar Os Sete Maridos de Evelyn Hugo com uma capa... Capa dura! Sem uma mulher na capa! Maravilhosa a capa, assim. Cara, e a capa dura. Assim, eu tenho uma queda não, eu tenho um precipício por livro de capa dura, sabe? E assim, o livro atual de capa mole, né, que a gente tem... Paperback que chama, né? Isso, ele não é atrativo. Pra mim, pelo menos, não foi atrativo, assim, tá? As primeiras percepções. Então, a sinopse e a capa, julgaria. Não julguem o livro pela capa, tá? Mas eu tenho isso comigo, eu espero que tenham um pouco disso, que foi bem proposital, tá? Porque você olha, você fica... E esse título também, né? Tipo, pô, quem quer saber dos 7 maridos da mulher? Quem é fofoqueiro desse jeito, meu Deus? Né, cara? Por que eu quero saber? Tipo, putz, uma história que fala sobre marido. Ah, vá. Mas assim, como eu disse, eu acho que foi meio proposital, porque quando você termina, você fecha o livro, você fica, puta que o pariu. É isso. Um soquinho na cara da gente, né? Porque ninguém espera absolutamente nada. Assim como a Aline, eu também tive esse livro recomendado por várias pessoas, inclusive por ela mesma. Ela me deu o livro, inclusive, como uma ameaça. Eu soquei na cara da Flávia esse livro, praticamente. Mas ao contrário da Aline, eu não fui atrás de sinopse. Eu vi a capa e falei, tá bom, essa capinha aqui, beleza. E sinopse, as pessoas que estavam lendo me contaram superficialmente sobre o que era. Eu achei legal, porque eu gosto dessas histórias de Hollywood, né? Ok, beleza, vamos lá, vamos ler. E nessa de beleza, vamos lá, vamos ler. Eu li ele em 4 dias. No último dia, eu não dormi. Pesado, eu fiquei acordada até as 4 da manhã lendo essa desgraça. E quando acabou, eu fiquei tão bitolada nele que eu saí pesquisando 1 milhão de coisas e fiz até uma playlist relacionada ao livro, sabe? Ah, a playlist vai ficar disponível pra vocês, inclusive. A playlist a gente tá vai lá no colocar Spotify, lá no site, exato. a gente vai fazer e tá perfeito, assim. Você escuta, você fica tipo, caraca, cadê a Evelyn? Você fica assim, ela vai chegar em qualquer momento. Eu não terminei ela. Um dia eu termino. Mas eu parei ali quase nos anos 60, tá? Eu tava fazendo por década. Então, perfeita. Foi do momento que ela aparece como um flashback, né? Então eu fui pegando datas bem específicas, então... Mas vocês vão saber porque eu vou listar lá, né? Não vou colocar quem é quem de cada ano, mas tá lá os anos que estão retratados na playlist. Já é demais, né? Nem eu tenho paciência pra isso. Vai ser um dos materiais extras, né, que vamos disponibilizar junto com esse podcast, porque a gente não fala só no podcast, a gente coloca coisinhas, né, pra instigar vocês a ler o livro, enfim, a conversar sobre. E, cara, assim, a gente fala tanto, né, que esse livro é um acontecimento, e realmente é, porque, na nossa opinião, humilde opinião, né, não sei o que vocês acham, mas depois, por favor, comentem com a gente nos canais que vocês acharem mais adequado. Mas é porque ele traz tanto questões, assim, sabe, sociais. São questões extremamente palpáveis, que foi o que a Flávia disse, sabe? Ela terminou, não conseguiu dormir, foi pesquisar. Por quê? Porque você acaba e você fala, cara, Fiquei igual a Evelyn existiu. O monstro da paralisia do sono na cama, me balançando, perguntando, cadê a Evelyn? Deus, onde está a Evelyn? E assim, a gente não tá mentindo, e como eu falei lá no prólogo, por favor, né, façam esse teste, joguem no Google, pra vocês verem o que aparece. Evelyn Hugo existiu? Quem é Evelyn Hugo? Quem foi Evelyn Hugo? Porque as pessoas realmente, elas terminam e ficam assim... A Flávia voltou pra ressaca literária praticamente, porque ela tá assim, na Evelyn Hugo ainda. A Evelyn me tirou e me jogou na ressaca literária. Me desgraçou. Mais uma pessoa que teve a vida destruída por Evelyn Hugo. Eu. Nossa, amiga, seria você, né, a 8ª pessoa, assim? Da 8ª ou 9ª, né? Eu e mais 1 milhão, porque eu acho que todo mundo que eu conheço que leu esse livro ficou a gente fica uns dias assim, a gente fica uns dias reflexivos, assim, assim, é impressionante, mas como
Fala o sinopse, né? A Evelyn é uma atriz hollywoodiana de um baita sucesso lá nos anos 50, 60. Ele começa pelo inverso, né? Com a Evelyn já velhinha, com quase 80 anos em seu apartamento lá em Nova York, fina, rica, Ele é chique. apartamento finíssimo, que deve ter janela do chão ao teto, tudo limpo. Exato. A casa da Kim Kardashian. E como ela, assim, viveu tudo que ela pôde viver na vida, e puta que pariu, que vida! Ela tá com foda-se. Ela falou, cara, eu tô no final da minha vida mesmo, quer saber? Eu vou botar a boca no trombone, vou falar mas tudo o que aconteceu na minha vida. Porque assim, ela, como tantas outras artistas por aí, artistas reais, por isso que a gente fala que a história é palpável, a gente sabe do mínimo, né, dessas revistas de fofoca, desses sites de fofoca, mas a gente não sabe direito o que tá lá, né, no interior da vida da pessoa mesmo. Então é isso que ela decide fazer e ela escolhe uma pessoa, que é a Monique. Assim, fica óbvio que ela não escolhe a Monique à toa. Tem um porquê que a gente descobre no final, e é um plot twist, né, que é um grande plot twist, que eu fiquei tipo, quê? Como assim? Eu acredito que ninguém esperava. Eu acho que as pessoas devem ter pensado. Assim, então, algumas pessoas outra que coisa. eu vi, que me falaram, esperavam, mas, Não isso. cara, eu acho. Foi o que. Então, mas eu acho que é mentira, porque não tem como. É uma coisa que você realmente não espera. A gente vai pelo Você óbvio, tem algumas né? desconfianças. A gente vai pelo óbvio. Maternidade, Sim. alguma coisa do tipo. Uma filha perdida, Monique, né? Sei lá, ela deixou com alguém, blá blá blá, mas não. Então, ela escolhe essa garota, né? A Monique, que é assim como eu, uma jornalista novinha, que tá ali no início da carreira. E a Monique fica tipo, Por quê? eu? Né? Assim, o povo que trabalha com a Monique já tudo oriçado, tipo, caraca, a Evelyn Hugo vai falar pra gente. Vale falar também de, assim, a Monique tá nos 30, na casa dos 30, né? A gente também tá na casa dos 30. E quando eu comecei a ler, eu me identifiquei com a insatisfação da Monique com o lugar que ela tava no momento. Ela gostava do que fazia, mas ela sentia que ela podia fazer mais. Exato, mas a gente sempre, E a gente é assim, sempre né? assim, né? Sempre falta um tchan. Sempre falta um tchan. Ela tava naquela fase da carreira dela que ela tava, assim, se questionando se ela tava fazendo realmente alguma coisa que ela gosta, o que ia acontecer, se ela ia ter um futuro naquilo. A gente sempre passa nesse... Eu acho que essa faixa etária dos 30 é tudo sobre isso, que 30 sabe? é a idade do sucesso, mas não, 30 é a idade do descaralhamento, que a gente tá aqui, a gente não sabe o que fazer, não sabe se tá bem, não sabe pra onde vai, não sabe pra onde vem. O 30, tá? o 30 não é a idade do sucesso, não. 30 é a idade de duvidar de si mesmo, de novo. Porque a gente faz isso nos 20, depois nos 30 e depois nos 40. Tudo. Exato, mas no caso da Monique, chegou o Evelyn Hugo até Ela viu a Ou luz seja, no fim do túnel, né? A vida da garota mudou completamente, porque ela foi convidada, ela conheceu Evelyn Hugo, ela conversou com Evelyn Hugo, e é a partir daí que a narrativa acontece, porque... Tem duas linhas temporais, né? A gente tem a linha temporal do presente, que é a vida da Monique trabalhando, o relacionamento dela com a mãe, o relacionamento dela com o ex-marido, a relação dela com a chefe, com o trabalho e tal. Inclusive, eu acho que não é que seja uma das partes mais fracas do livro. Eu acho que a parte do flashback é tão empolgante, é tão divertido, que quando tem esse corte e a gente vai pra vida da Monique, a gente vai lendo meio... tá bom, vamos, Monique, vamos, acelera aí, anda que eu quero ler mais, quero saber da fofoca. Eu acredito que a história da Monique, como ela dá esse... Eu acho que é o respiro, porque a gente fica tão sem fôlego com os flashbacks, né, que é o passado da Evelyn, que, cara, a gente precisa. Imagina se fosse o livro todo com essa montanha russa de emoções que é a história da Evelyn Hugo. A gente ia ficar, tipo... Passando mal. Exato, então a Monique veio pra, tipo... Calma, dá uma respirada aí, vou contar a minha história, que você fica mais, tipo... a Monique é uma quebra, isso? Assim, mas eu acho que... Eu acho que é mais da maneira como ela é inserida, sabe? Porque, por exemplo, às vezes a gente tá lá no meio da conversa das duas, aí acaba do nada, aí começa a história da Monique do nada, aí no outro dia a Monique volta, mas é tipo muito nada, sabe? É literalmente uma parte que você para, você... O que tá acontecendo? Você acorda perdido. Sabe quando você acorda assustado?
É tipo isso daí, essa parte da O que tá Monique, sabe? acontecendo? Quando você bebe pra caramba e no outro dia você... Meu Deus. É isso. Mas Mas assim, ela... No final, lógico, as coisas mudam, né? Completamente. Que ela é uma pessoa importante ali pra narrativa. Mas... Acontece o boom ali a partir do momento que a Evelyn começa a falar da sua vida. Ela faz uma autobiografia, né? A Monique tá escrevendo uma biografia, é como mas se a Monique fosse o padre e a Evelyn fosse a pessoa prestes a morrer que tá confessando seus pecados, né? É isso, amigo, uma boa metáfora. É exatamente isso. Então aí a Evelyn começa a falar da sua vida, né? Ela perdeu a mãe muito jovem, muito cedo. A mãe dela tinha um sonho de ir pra Hollywood. E eu acho que a Evelyn, ela... Importante falar que ela não é norte-americana, é cubana. Ela é uma personagem de família cubana. Isso, ela é uma personagem de família cubana, não norte-americana, tá? Ela perde a mãe muito cedo, ela fica com essa coisa na cabeça, tipo, de querer fazer o que a mãe não teve oportunidade de fazer. Ela tem um pai extremamente abusivo, então, assim, a vida dela, ela começa a ser adulta muito cedo, né? Enfim, sem apoio de ninguém, sem apoio da família, porque, como eu disse, a mãe morreu e o pai 100% nem aí, né? É um pai presente, mas que tava ausente. É um pai ausente de qualquer maneira. Qualquer coisa, né? Exatamente. Então, e ainda muito cedo, ela, assim, como ela ficou adulta muito cedo, por questões óbvias da vida, e porque, enfim, muita coisa aconteceu. A Evelyn foi abusada quando tinha 13 anos, só 13 anos de idade, por um cara de uma venda perto de casa. Cara da mercearia. Da mercearia, né? E assim, a gente fica até... E vocês vão sentir muito isso, a Evelyn é uma personagem que a gente ama e que a gente odeia, né? Mas não que a gente odeia porque, nossa, que mulher... Assim, é porque acontece tanta coisa. Por exemplo, essa história do mercadinho é um absurdo, né? O cara abusa dela, só que o que ela pensa, né? Primeiro ela disse assim, o cara me fez acreditar que era culpa minha eu fazer isso com ele. É um absurdo, né? A gente já começa... Isso tá nas primeiras páginas, a gente já fica nessa reflexão, tipo, caraca, velho, isso acontece até hoje. Muito homem ainda culpa a mulher pelas coisas ridículas que eles fazem. Exatamente. Né? E foi assim que ela se sentiu, né? Ela se sentiu dessa forma, mas ela viu isso como um meio de se proteger, porque ela achou que ela estava no controle daquela situação. Exatamente. Ela falou, então é assim? Vou comer tudo de graça. Vou começar a mostrar meus peitos e vou ter tudo de graça. Aí, nesse momento, você fica o quê? Eu fiquei tipo, mano, não faz isso. Porque eu sou mulher, né? A gente fica, cara, Evelyn, não, sabe? E porque a gente vive no século XXI, a gente já tem um pouco de discernimento, mais do que crianças de 13 anos tinham nos anos 50, né? Sim, e a gente já fica assim, logo no começo da história dela, a gente já fica com raiva, não da Evelyn, mas raiva do que aconteceu. E aí só piora, né? Melhora, piora, enfim. Aí... Ela cresce um pouco, decide seguir a vida, decide ir pra Hollywood, e ela fala, putz, pra eu ir pra Hollywood eu preciso que alguém vá comigo pra Hollywood. Porque até então ela é menor de idade, né? A criatura era menor de idade. Lembre-se disso, ela é menor de idade. E ela não podia simplesmente ir seguir o sonho dela, assim, contando com o pai, porque o pai, enfim, não fazia nada. Então, o que ela me faz? Sim, resolve usar com um vizinho que ia pra Hollywood. O vizinho da amiga dela que ia trabalhar em Hollywood como assistente de produção, cameraman, alguma coisa assim. E aí você fica, meu Deus, garota. Mas assim, e o cara não se preocupou em nem questionar a idade dela em absolutamente nada. E a gente já vê, né, o cara simplesmente casou com uma menor de idade com consentimento do pai, Evelyn Dias. Tá? Nesse momento ainda ela não é a grandiosa Até Evelyn porque o Hugo então vem mais tarde, né? De uma situação que é comum. Era comum, ainda é, porque muita gente não usa o próprio nome, né? Mas era uma exigência. Você ser vendável, né? Então eles achavam que Evelyn Dias, com todo aquele preconceito com a comunidade latina, ia passar uma impressão de que
Ela, latina, vai fazer a empregada. Como você quer ser uma atriz hollywoodiana com esse nome Dias? Esse preconceito ridículo. Aí a gente assim, volta na questão da questão dela ser uma personagem mostrada como uma personagem latina, né? Porque isso eles pontuam muito, a Taylor pontuou muito isso com o sobrenome. Ela fala em alguns momentos que depois da mudança de cabelo da Evelyn, as pessoas acham diferente a tonalidade da pele e o cabelo, mas tipo, ela tem o white passing dela mudando o sobrenome, basicamente, pintando o cabelo. Basicamente isso. Basicamente isso. Até assim, era muito normal. Até porque a gente tem que concordar que o estadunidense, ele acha que latinos são pessoas marrons apenas, né? Todos iguais, né? É absurdo. E Sim. A gente vê isso em várias produções, assim. Pega a atriz que tem família de um país X lá e porque ela é marrom, porque ela não é branca, faz uma personagem latina, assim. A ignorância... Amiga, isso não é... Exato, isso não é nem só que pessoas, né? Eu tava vendo esses dias sobre a caracterização do ambiente mesmo, como eles deixam países latinos amarelados, e né? É sempre aquela coisa assim... O bairro, a ladeira, o bar, o botiquim, as cadeiras na calçada, não sei o quê. Pra vocês verem que não mudou muito, né? Melhorou, vamos dizer, melhorou. Bem pouquinho. Mas continua ainda com essa coisa, né? Então, quando a Evelyn chegou em Hollywood, ela chegou como Evelyn Dias, então depois teve essa transição, tá? Acho que a vida dela não foi fácil quando ela chegou em Hollywood. Ela teve que trabalhar como um garçonete em um restaurante que ela soube que as pessoas de Hollywood, os produtores, enfim, frequentavam lá. Ela só começou a trabalhar porque o dono ficou incomodado com aquela menina que ia todo dia tomar uma Coca-Cola, né? Exato. Sabe cachorro quando fica no açougue? Era basicamente a Evelyn Hugo lá nesse restaurante. E o cara ficou tipo, ô moça, né? Não vai tá dando assim. Você quer ficar aqui? Mas Então, faz favor, né? Meu anjo? Vai trabalhar. E aí ela começou a trabalhar e finalmente ela foi vista, né? Pelo que se tornou depois... O melhor amigo dela. O melhor amigo dela. E um dos maridos. Que é o Harry Cameron. E um dos maridos, olha só. É importante, a gente não vai falar de todos os maridos detalhadamente, porque senão a gente ficaria aqui umas... Não, vinha aí Telecurso 2000 de Evelyn Hugo. Ficaríamos, né? Mas eu sei que o ouvido de vocês tem limites, então... A gente vai passar bem resumidamente nos maridos, porque teve alguns que foram passagens mesmo. Até no livro tem marido que tem 3 páginas, assim, de tão vapt-vupt que foi. O Rex e o Mick, né? O Mick tem mais reverberações na história da Evelyn, com a ausência dele o Mick, ele apareceu e depois apareceu em Malibu. Foi pra isso. E em Daisy Jones também ele aparece, né? Sim, exatamente. O Mick, assim, ele fez participações especiais, assim, mas depois a Evelyn falou, não, deixa eu pegar esse cara e fazer, mas enfim. Acho que, assim, dos maridos da Evelyn, o Dom, que é o segundo marido, né, que é o cara rico, de família rica, de família abastada, tradicional de Hollywood, e o Harry Cameron, né, que é o melhor amigo dela, que é gay, que é a pessoa que ela mais confia no mundo, que é o pai da filha dela. E ele é muito... pai, como assim? Ele é gay, melhor amigo e pai da filha dela? Homens gays reproduzem. Exatamente. Olha só, engraçado. Parabéns, muito bem. E o Harry, ele é parte importante da história fora dos flashbacks também, né? Porque ele faz parte do motivo da escolha da Monique. Exatamente. É uma peça importante nessa chave. Ele uma peça importante. Um nome importante nessa história. Ele é responsável por levar a Monique até a Evelyn, de certa forma, né? Exatamente. Então, assim, o Harry, ele introduziu, né? Lógico, no início eles não eram amigos, assim, e no início ele que meio que influenciou a Evelyn, toda essa transformação que ela teve, porque era necessária se ela quisesse mesmo fazer parte de Hollywood. Então eles começaram a ter esse contato, ela se aproximou mais com ele, enfim, ela começou a fazer pequenas participações em algumas coisas, mas ela queria mais.
né? Ela queria... Não quero um papel de figurante. Eu quero ser estrela, eu quero ser a atriz principal. Ela tinha aquela ambição, né? Ela não queria ser só a mulher bonita no canto que tem uma frase. Ela queria ser importante. Sim. Como é que ela fala no livro? Ela não queria ser reconhecida por ser boa atriz, né? Ela queria ser alguém. Exato, e ela conseguiu. E ela se ofereceu para algumas peças que foi aí que o Harry falou, cara, né, você é latina, enfim, não sei o quê. E foi nada mais nada menos do que uma adaptação de Mulherzinhas, né? Exato, ela só começou com uma adaptação de Mulherzinhas. Ela teve toda essa transformação que a gente já falou, ficou loira, mudou o nome. Ela passou por esse processo, assim como a Marilyn Monroe passou, assim como a Judy Garland passou pelo processo de emagrecimento forçado, quase de um rejuvenescimento forçado, né? Porque a Evelyn, quando ela começou, as primeiras coisas que fizeram foi muda a cor do cabelo, muda o nome e emagrece. O que fazia pra emagrecer? Comia uma lata de sopa por dia e fumava. Cigarro na bicha. Taca cigarro. Dieta dos campeões. Isso foi feito com a Judy Garland quando ela tava gravando o Mágico de Oz, né? A vida dela se tornou um inferno, inclusive. Não façam isso, tá? Por favor, pelo amor de Deus, é doente. Se vocês querem emagrecer, consultem um especialista. Não inventem de fazer maluquice, exatamente. Tá? E se você tiver saudável, não precisa ficar fazendo essas loucuras, não. Entendeu? O que importa é estar saudável e estar feliz. E assim, infelizmente a Evelyn teve que passar por esse processo, mas ela conseguiu, né? E daí que se tornou estrela. E o que acontece com uma estrela? Holofote. Quando você tem um holofote, as pessoas começam a te enxergar. E aí começa o burburinho. Né, o burburinho. E assim, o Ernie acabou ficando... O Ernie, parecendo falando hérnia de disco, né? O Ernie Dias acabou ficando de lado. Da Evelyn. Ficou de lado, simplesmente, porque quem surge? Quem surge aí? Don Adler. Que é o tal do marido, que é o rico, o gostoso lá, o de família importante. Ator também, ele era ator. Que ele tava hypado ele era na aquele época. estereótipo do homem estadunidense, viril, charmoso. Eu não sei. Lindo, maravilhoso. Tem a página 2, né? Porque daí eles ficam juntos, todo mundo ama. E tem umas passagens bem interessantes no livro, que são como manchetes, né? De revista de fofoca, que a gente até tem hoje. Falando, Don Adler e Evelyn Hugo juntos, que não sei o quê, enfim. E assim, até o casamento, gente, lindo, assim, a gente fica até iludida, nossa, sabe? Eu tava lendo essa parte, assim, aí no começo antes de tudo, a Monique questiona a Evelyn, né? Quem foi o amor da vida dela? Aí ela não fala, né? Ela vai falar depois. Aí eu falei, esse aqui é o amor da vida dela, olha como esse cara é legal, olha como ele é massa. Não, ele é um gente, bosta. Assim, perfeito sem defeito. Só que assim, gente, né? Óbvio que não é perfeito sem defeito. Ele é um merdeiro. Ele se mostra... Ele é um babaca agressor, resumidamente. Ele é abusivo, extremamente ciumento. Ele não é só ciumento com ela, ele é ciumento com a carreira dela, porque ele começa a ficar incomodado com o destaque que ela tem. Invejoso, não queria que a Evelyn fosse maior que ele. É umas bobagens, assim, sabe? Noia de gente insegura. Consigo mesmo, exato, né? No caso. Era o ego, né? O ego masculino, assim, dele tava bem ruim. E assim... Tava ferido. Foi... Exato. Ela feriu por ser simplesmente Evelyn Hugo, sabe? Então, ele ficou simplesmente incomodado. Ele começou a ser muito babaca. Enfim, agressivo. Assim, gente... Nela, né? Exato, ele chegou a bater nela e, assim, foi caótico. Foi caótico. E aí ela... Enfim... Eles tem um divórcio, até porque, graças a Deus, teve o divórcio, porque né? Porque nesse momento entra na vida dela quem? Quem entra? A Celia St. James. Que foi a atriz que protagonizou com ela Mulherzinhas. Era uma moça mais nova que ela, mas de família rica, que não... Ela... você é atriz. E a família rica. Então ela foi... então, inclusive... Quando ela e a Evelyn se conhecem é muito engraçado, porque
como eu li sem saber merda nenhuma da história, eu fiquei, pronto, lá vem a rivalidade feminina aí. Menino, também pensei isso. Eu falei, ai, vão rivalizar as garotas. E comecei a ficar puta, mas, Lá né, vem, graças a lá Deus. vem. Taylor pensa em tudo. Exato. Aí a história muda de conversa nessa época do divórcio, né? As coisas estão ficando meio intensas. E aí que Sim. a Evelyn se descobre apaixonada pela Célia. Mas antes a Célia já tinha isso mais fervoroso nela, assim, né? Sim, a Célia sempre soube, né, que ela gostava de mulher. Uhum. Ela sempre soube disso. No interior dela, enfim. Até porque naquele tempo de 1900 e tanana, bissexualidade era uma coisa que não era falada, não era bem vista, não se tinha ciência de que isso existia. Até porque, assim, E, amiga, até hoje, né, em né? dia, as pessoas têm preconceito com o B do LGBTQI+. Imagina O naquela pessoal época. acha que bebe biscoito, né? Bolacha, sei lá. Simplesmente, exatamente. Então, naquela época, assim... Era pior ainda. Até porque Exato. naquele tempo, na verdade, a sexualidade das pessoas, elas tinham que ser o quê? Aquela coisa heterossexual, padrão, viril, sensual. Naquela coisa que era pra vender a coisa perfeita pra aquela pessoa, pra ela se idealizar daquela forma, pra vender filme, pra vender cigarro, pra vender as porra tudo. Então, tipo, aquele era o ideal. Pessoas eram mercadorias. Exatamente. Ponto. Até porque na Se o história ponto, assim, existem várias atrizes, vários atores que têm a sexualidade questionada, que têm sim. histórias, fofocas hollywoodianas sobre a vida sexual deles. Aí vai a Marilyn Monroe, a Joan Crawford, a Bette Davis chegou a falar que a Joan Crawford já tinha transado com todo mundo no estúdio, menos com a Cadela Lessie, sabe? Tipo, Eita. mas todos os atores, inclusive tem um ator que aí quando você acaba conhecendo a história dele, você começa a ver muito paralelo da vida dele com a vida da Evelyn, que é o Cary Grant. Ele era um ator britânico, ele fez um filme do Hitchcock, o Interlúdio, com a Ingrid Bergman. O Ian Fleming se inspirou nele pra fazer o James Bond, né? Então o cara não era pouca bosta, né? Ele era aquela coisa incrível do bonito e tal. Tipo, depois no site, quando a gente colocar o episódio no ar, eu faço um post com todas essas referências que a gente citar aqui. Os nomes, os links das entrevistas que a gente leu da Taylor, os vídeos A que própria viu. enciclopédia, né, cinematográfica Flávia. Manja tudo de cinema. A gente vai colocar link de livro, link de série, filme que a gente citar aqui, então não se preocupa que vai estar tudo lá. Várias biografias também para vocês lerem depois. Inclusive, é uma coisa que tem 2 biografias, 3 na verdade, que parecem muito a situação da história da Evelyn Hugo cair na mão da Monique, né? A do Cary Grant mesmo, que até hoje fala, né, sobre a bissexualidade dele, e isso é apontado numa biografia até recente dele. Se chama Cary Grant, A Brilliant Disguise, do jornalista Scott Eyman. E não só isso, em 2012 saiu uma biografia da Marilyn Monroe, que eu não lembro o nome, mas eu vou colocar lá no site quando a gente fizer tudo bonitinho. E levanta a possibilidade da bissexualidade dela também. E tem outra biografia que a própria Taylor já falou que inspirou de fato aquele plot de Evelyn Hugo, né? Que é As Memórias Perdidas de Ava Gardner. E é basicamente um ghostwriter que escreve. Tipo, não, acho que não tem nenhuma assinatura de uma pessoa, são várias. Mas é uma coisa que inspirou ela. Tipo, é uma coisa comum, inclusive, assim. Muitos atores têm biografias que contam coisas íntimas deles, principalmente sobre sexualidade, né? É uma coisa que, enquanto nos anos 50 as pessoas eram repreendidas, hoje, nos últimos 25 anos, pelo menos, virou moeda. Então, fulano era gay, vou escrever uma biografia falando da vida dele e vou ganhar dinheiro em cima disso. É só o que rola, como a gente fala aqui. O fato é que todo mundo é bi, não é mesmo? Inclusive, existia isso lá, desde que o mundo é mundo, não é mesmo? E a Célia, ela parece assim, né? E ela já sabe disso, ela já tem isso, mas aí a Evelyn fica, olá, tenho interesse, né? A Evelyn fica, num primeiro momento, assim, nossa, que moça bonita. Aí a infeliz tira a roupa na frente dela, ela fica gay panic 100%.
gritando na cara dela. Até eu fiquei no Gay Panic ali, né, enfim, lendo, porque, né, vendo a Evelyn pensando, né, porque a gente escuta os pensamentos dos personagens. E daí que acontece, cara. Se torna Célia um casal, e Evelyn, né? Hugo acontece. Logo E elas depois se do tornam um divórcio casal, com e assim, Tom. e é muito legal que você. Assim, eu não esperava, e eu acho que a maioria das pessoas que começam a ler não esperam isso. E não é só por isso que eu gosto, né? Vamos deixar isso importante. Apesar de ser uma parte que muito me interessa. Mas não é só isso. E assim, como toda história de duas mulheres que se amam, assim, é cheio de altos e baixos e. Ah, triste! Porra! Assim, Como toda história de duas moças, a gente só pode esperar muito drama, muitos altos e baixos, sim. muitas desgraças acontecendo. E desgraça pouco é bobagem, né? Porque quando chega nesse momento que a Evelyn tá contando a história dela pra Monique, tá todo mundo morto. Todo mundo, inclusive a filha dela. Sim. Ela não tem mais ninguém, né? Então, toda essa história a gente lê com esse gosto amargo na boca, sabendo que ninguém vai aparecer depois ali quando acabar a história de ser contada. Exatamente. Então a gente tem um momento ali, a gente né, suga tudo que tá acontecendo ali. E assim, a história da Evelyn e da Célia é o grande boom do livro, tá? Os maridos que surgem depois, como o Mickey Riva, o Rex, enfim, o Harry, o Max e o Robert, já falei o nome de todos, eles entram na história porque a Evelyn, ela sempre foi muito... o pensamento dela era assim... ali, não posso Hollywood. Não posso me queimar, não posso perder a carreira que eu estou construindo. Não posso queimar meu filme. Exatamente. Então ela tinha a Célia ali, só que, óbvio, a Célia não aceitava esse tipo de coisa, porque... A Célia tava ok. Se ela perdesse a carreira dela, ela não ia ficar sem o dinheiro dela aí no meio da rua, porque ela, de certa forma, tinha a família dela, né? E a Evelyn não tinha ninguém. E ela queria isso. E a Evelyn não tinha ninguém, ela queria manter as aparências, ela queria, né, tentar levar essa vida dupla que ela começou. Mas óbvio que aí começou os altos e baixos, brigas e dramas e afim, assim, elas ficaram entre um relacionamento e outro. O que acontece? Ó, no Dom, ela se separa do Dom, fica com a Célia. Depois começam a suspeitar das duas. Aí a Evelyn inventa um plano mirabolante de se aproximar do maldito do Mickey Riva, que é o cantor. Ela fica com ele, casa com ele em Las Vegas num dia, transa com ele. Ela engravida, ela aborta, ela perde a Célia. Aí ela chega no Rex. O Rex North também que era um ator. E eles casaram de comum acordo. Eles falaram, não, vamos manter esse negócio de fachada. Eu sigo minha vida aqui, você come sem quem você quiser, faz se você quiser a sua vida, esses foda-se. Mas a gente tem que posar como casal perfeito. Exato, porque assim, eles fizeram esse acordo justamente... Mas assim, é importante ressaltar que nesse período do Rex, ela não tava com a Célia. Elas ficaram, se eu não me engano, 5 anos longe. Porque a Célia ficou extremamente... Com a história da... Assim... Porque abalada do Mickey, sabe? Inocente, no caso, né? Porque ela achou que ia parar no casamento, o plano da Evelyn. Só que a Evelyn consumou o casamento. E assim, isso foi a gota d'água pra Célia, né? Enfim, elas se afastaram, a Célia foi pra outro lugar. Não sei o quê. Foi assim, o caos na Terra. Aí apareceu o Rex North que eles queriam crescer, então em comum acordo, tipo, eles se respeitavam muito. Cara, vamos crescer junto? Vamos, bora, partiu. Ela trai, entre aspas, o Rex com o Harry pra eles fingirem que o casamento acabou de boas, tipo, porque a Evelyn foi cuzona, porque o Rex tava com outra atriz que era amiga da Evelyn e ela tava grávida. Então eles tinham que se separar de uma forma que... Ele se apaixonou pela menina e tal. Eles tinham que se separar de uma forma que a Evelyn saísse como a ruim, entre aspas, pra não ter nenhum tipo de questionamento. E aí o Harry teve a ideia de falar assim, vamos pegar no carro então e é nóis. Aí eu acho que... Agora eu não lembro se foi antes ou se foi depois que ela foi pra Paris, fez o filme, ficou nua, e os caras da 4, conheceu o Max... Max, ele é o diretor, ele vai ser um dos maridos, né? Assim, ela faz filmes, dança, só que assim... fica famoso tanto quanto os filmes de Hollywood, né? Obviamente. Mas antes do Max, de fato, quando ela tava no final ali do Max, é difícil, né? Gente,
Um dia, enfim. Ali no final, quando eles entraram em comum acordo pra separação, porque o Rex, ele se apaixonou, né, de fato, eles resolveram terminar, a Evelyn já tava conversando com o Harry, que era o melhor amigo dela, pra, tipo, cara, vamos ficar junto. Porque já no final ali com o Rex, ela começou a trocar ideia com a Célia de novo. Porque eles se reencontraram elas se reencontraram em uma premiação Antes e tal. disso, ela soube que a Sally ia casar, né? Que a Sally tava casada, na verdade, com um ator. Ator não, ele era jogador de beisebol, de qualquer bosta aí que gringo joga. E ela ficou o quê? Abalada. Tipo, como assim? Passaram 5 anos, mas essa mulher continua sendo minha? Como assim? Como que ela se atreve Aí a o casar Harry com jogou a outro bomba cara? no colo dela. Então, ela tá casada com esse cara, Exato. mas esse cara é meu namorado. Pra vocês verem o rebuceteio ali do nem é rebuceteio, mas enfim, É né? um desgraceteio esse dele. Uma bagunça Cara, é de uma gente. mistura. Uma mistura que aí, enfim, a Evelyn começa a conversar com a Célia, elas decidem ficar juntas, né, de fato, porque, assim, o Harry tá com o que é o marido da Célia, tudo fachada. Então, Então nesse vamos unir o útil ao agradável, né? Exato, cara, vamos assim juntar os casais e é isso aí, sabe? E eles decidem, né? Lógico, cada um com a sua vida, bonitinho. Mas esse é um dos poucos momentos de paz Uhum. que todos têm, né? Eles começam a viver suas vidas, a ficar bonitinho. Enfim. E o que acontece, miga? Aí vem aquela história do neném. Surge um neném. A Evelyn botou na cabeça que ela queria ser mãe. Ela precisava ser mãe e ela queria ser mãe com o melhor amigo dela. Tudo Exatamente. certo. Surgiu um neném e tá tudo bem, gente. Se você faz a parceria ali com seu amigo e tá tudo bem pra todo mundo, lógico, a Célia não fica muito feliz. Inclusive, rolou uns ciúmes depois, quando a criança Connor nasceu, né? Uma menina nasceu. A Evelyn e o Harry têm essa aproximação natural, porque, pô, são os pais da criança. Acho que ela se sente de lado, né? Exato. Porque a Evelyn, a rotina dela é viver pra Connor, então ela fica de lado. E a Célia, cara, ela ficava ali, tipo, e começa ali a rolar uns ciúmes, sabe? Mas, assim, aí acaba que acontece uma das primeiras tragédias do livro, que é uma inesperado, tipo, a página começa assim, né, que o Soco, que é o marido do Harry, Morreu. assim, pum, pronto. E aí, exato, e aí começa uma sequência de transformações, sabe? Uma sequência de transformações que envolve a vida de todos os personagens. O Harry fica extremamente depressivo. É muito triste, inclusive. Nossa, eu morro de dó. Enfim, ele passa por poucas e boas. A Célia se afasta, a Célia vai embora de novo. Sim, mas a Célia vai embora por quê? Vamos lá. Boa pergunta, porque eu não lembro. Exato, mas eu lembro, estou aqui para isso. Por isso somos uma dupla, amiga. O que acontece? Depois que o Harry tem essa perda, passa um tempo, enfim, a Evelyn, ela meio que tava começando a se apagar dos holofotes, né? E isso pra Evelyn é o quê? Morte. É o mesmo que matar. A morte. Não pode. E daí que a própria Sally incentiva e fala que tem um papel pra ela e tal. E a Evelyn vai atrás, né, enfim. E o diretor explica pra ela e ela fala, não, eu quero que não sei o que. O diretor, você tem certeza? Não, tem, mas você tem certeza mesmo? Aí ela fala, por quê? Quem que vai ser o papel principal junto com ela? Porque o seu protagonista que vai dividir a tela com você é o seu ex-marido, o Dom Cusão. Exato, babaca agressor. E ela conversa isso com a Sally e até então tudo bem, porque ela queria se reinserir ali, né, no mundo de Hollywood. E beleza. Só que, cara, lembrem-se que a gente ou ama ou odeia. Não dá pra fazer uma ou outra por muito tempo, né? Uma hora a gente tá odiando uma. Exato. E nessa parte, sinceramente, foi extremamente assim... Porra! Puta que pariu, Evelyn. De novo, caralho. Porque assim, eles queriam fazer uma cena de sexo explícito. E... né, porque, lógico, isso dá ibope, isso dá... Isso já era anos 70, né? Exato, já era viu. Enfim. Então, nos anos 70 tinha aquela coisa toda do corpo, Exato, daquela coisa livre. exato.
Sempre teve essa exploração do corpo da mulher, principalmente, mas Infelizmente. falar de sexo no cinema naquela época já estava se tornando um meio de conseguir plateia. Exato. E aí a Evelyn ficou meio receosa, né, no início e tal. Ela não falou com a Célia isso. E foi aí que eu fiquei, porra, pra que isso, né? Que ela não falou nada, fez a cena e chegou em casa e falou: então, Célia, vou ter que fazer isso, jogando o famoso verde pra colher o maduro, sabe? E num primeiro momento a Célia ficou tipo, né? Só que depois ela fala: não consigo, já aconteceu isso outras vezes, você já fez isso com outros caras, pô, com seu ex. Ela praticamente implorou pra Evelyn não fazer. Sim, aí a Evelyn, o que acontece? Ela fala: então, né, anjo, já tá feito e é isto. Aí, enfim, descaralha tudo, de novo elas se afastam, é aquele drama muito bom que não toda sei vez o que elas se quê. separam é muito drama. É um negócio de sair com o carro, bate a porta e fala que você não é ninguém. Você não sei que... Não sei em que briga que a Célia fala pra Evelyn que ela não é nada. Acho que é nessa. Acho que todas a Célia dá uma cagada no pau, assim, fala uma merda, assim, muito grande pra Evelyn. As duas falam, porque aí a Célia, ela só fala assim: cara, você só pensa em você, você só pensa na sua carreira, você nunca vai mudar. Exatamente. Você sempre vai pensar nisso, e é isso, sabe? E assim, realmente, porque a Evelyn, cara, ela teve um objetivo quando ela saiu da cidade dela pra ir pra Hollywood, que era ser a atriz. Ela chegou nesse objetivo, ela faria, assim como fez, de tudo pra se manter no topo, de ganhar Oscar, de premiação e do caralho. Ela conquistou tudo que ela queria. Dela, sim, eles são bons? Não sei. Sim. Aí só Deus pode julgar a Evelyn, eu não sou. Sim, depois a gente vai falar isso mais pra frente, mas enfim. E a Célia falou: não, você não vai mudar, então é isso, tchau, fica aí com o seu mundinho. Falou. E daí, a Evelyn não para. Por quê? Ela conheceu o Max quando ela foi gravar, né? Ele era diretor. Ele disse que já era apaixonado por ela naquela época, 20 anos antes. 30 anos antes, sei lá. Sim, e eles começaram a conversar e tal, e o Max simplesmente falou que era apaixonado, que não sei o quê. E o que a minha amiga faz? A minha amiga simplesmente foi e casou com o cara do Papo Fácil. E assim, gente, ela num primeiro momento eu acho que ela acreditou realmente que o cara tava apaixonado e como ela não tava com a Célia, que ia ser uma coisa mais ok. Só que o Max, ele queria a Evelyn simplesmente como acessório, um troféu. Ele queria mostrar que ele era o marido da Evelyn, que a Evelyn Hugo era a esposa dele. Tanto que ele começou a pensar: não, eu tenho que ficar bem, eu tenho que emagrecer pra sair do lado de Evelyn Hugo. E a Evelyn começou a falar, tipo, opa, peraí. Então, e ela começou a perceber isso, ela foi sentir falta de quem? Da Célia. Aí que a gente fica puta. Porque ela começou a mandar o quê? Cartinha. Eu ia falar e-mail, né? Mas não tava tendo e-mail, né? Não tava tendo e-mail, assim, naquela época. Começaram a trocar cartinha e tudo, e tchalala e tchululu. E o Max, né, babaca como ele era, ele pegou as cartas, descobriu, ele leu tudo, falou: então você é sapatão, querida. Ele não usa esse termo lá, usa lésbica, mas enfim. Aí deu um bafafá, eles terminaram, ele foi na imprensa falar que a Evelyn era isso, e inclusive... E a Evelyn deu a sorte das pessoas estarem olhando pra ele como uma pessoa extremamente amargurada. Sim. A sorte entre aspas, né? Então, tudo que ele falou sobre a Evelyn, sobre a sexualidade da Evelyn, sobre o que a Evelyn fazia ou deixava de fazer, as pessoas tomaram como: esse cara tá com dor de cotovelo, isso aí é coisa de gente azeda. Ninguém levou a sério. Então, foda-se. Exatamente. Next. Thank you, next. E é isso, assim, mais um marido se foi, assim. E tem o último, que é o Robert, que não é ninguém menos, ninguém mais do que o irmão. Inacreditavelmente, a ideia foi da Célia, né? A Célia, você pergunta: caralho, tem nessa cabeça, assim. A Célia falou assim, elas conversaram e falaram: vamos sair daqui. E eles decidiram ir pra Espanha. Eles estavam precisando de um respiro, porque a Connor, a filha da Evelyn, tava dando muito problema. A menina foi pega na cama com 2 moleques, sabe? Com 14 anos. Aí a Evelyn
queria dar uma acalmada na menina. Nisso, o Harry ainda tá ali, né? Então... Exatamente. Ela cresceu, adolescente, fumava, bebia, despirocou toda assim. E a Evelyn, inclusive, chamou o Harry pra viajar com elas. E aí vem aí. Vem aí. E é outra parte calma, porém muito triste, porque você pensa, putz, agora vai ficar tudo bem, né? O que acontece, amiga? Ele bateu o carro numa árvore, né? Ele tinha bebido, eles tinham acabado de conversar e o Harry tava acompanhado, ele tava com no carro. Que era a pessoa com quem ele tava saindo na época, que ele falou pra Evelyn que não, esse cara é legal, vai dar certo e tal. E tem, como a gente tava falando de paralelos, né? Tem muita coisa que dá pra você enxergar em coisas que realmente aconteceram. A Elizabeth Taylor, que é uma das grandes inspirações pra Evelyn Hugo, ela tem um amigo que ela perdeu de acidente de carro, batendo o carro na árvore. O Montgomery Cliff, o nome dele. Então, percebam que a Taylor, ela pegou muita referência de muita coisa que aconteceu e jogou assim. O Sete Maridos de Evelyn... Ela fez um bingo. Sim, o Sete Maridos de Evelyn Hugo é um conglomerado de coisas que aconteceram, por isso ele é extremamente palpável, assim. Então... teve essa perda do Harry, que ele tava saindo. Tem muita coisa que acontece nesse rolo da morte do Harry até. Quer dizer, se a gente. Ela conseguir viajar, mas a gente não vai contar tudo, não. A gente tá? contou demais aqui, né? A gente já deu Mas... spoiler do negócio todo, mas foi o que a gente. Mas vai ver como é que acontece. Se você ouviu até aqui, você vai lá, vai ler pra descobrir como acontece. Mas na verdade, quem tá aqui é porque já leu. Eu espero que eu não quero que. Espero, do fundo do meu coração. Nas pessoas, né? Enfim. Eu não quero constar na lista de Death Note de ninguém. Nem eu, por favor. A gente só tá conversando aqui, né? Como se estivesse entre amigos, vocês que ouviram. E, cara, nessa sequência só de perda, né? Harry, Célia e, por incrível que pareça, Connor. Ela descobre um câncer de mama em estágio extremamente avançado e ela também não aguenta. E aí vocês imaginem a cabeça de uma pessoa não vê ninguém, né? que durante toda a vida dela ela prezou muito mais por ela, pelas coisas dela, pelo sucesso dela, pela vitória dela em relação a tudo. Ela olha pros lados e se vê sozinha. Então... Do que adianta ter tudo aquilo e tá sozinha. Exato, aí você fica tipo, caralho, sabe? Dor e sofrimento ali. E assim, é o que eu falei. Você sente muita raiva dela, mas você sente muita pena também. E por um lado você entende muito do que ela fez. E enfim. E daí a gente chega, né, nos dias atuais que ela conta essa história pra Monique. Porque ela não tem mais ninguém. Ela mesma fala, não tenho mais ninguém pra defender. E não tenho ninguém pra proteger também, né? Então foda-se, sabe? Eu vou contar a minha história e é isso aí. E ela escolhe a Monique. Por quê? Ai, meu Deus do céu. Ela escolhe a Monique. Ai, mas só de lembrar isso me dá uma aflição. Conta pra gente. O cara que tava no carro com o Harry era nada mais, nada menos do que o pai da Monique. Quando a Evelyn chegou no acidente e ela mexeu na cena do acidente, né? Ela colocou o pai da Monique como motorista, tornando ele responsável pelo acidente e tirando o Harry dali, deixando o cara já mal pra acabar de morrer. Ela descobriu uma carta no bolso do Harry, onde o pai da Monique contava que ele não ia deixar a família dele, que era a mãe e a Monique, né? E que eles não iam poder viajar juntos pra Espanha porque ele tinha responsabilidade com a filha dele, com a família que ele criou e tal. E não ia rolar. E bom, não rolou, né? Pra nenhum dos dois. E, cara, esse é o plot twist que é bem, assim, inesperado. Você sabe que ele vem, mas você não sabe como é que é, né? Assim, foi o que a Flávia disse. Eu também pensei que a Monique poderia ser uma filha dela, de alguma forma. E vem, e você fica ali... Cara, você fica parado em posição fetal, assim, tipo, como assim? Como assim? Sabe? Eu botei a mão no queixo, assim, fiquei, meu Deus do céu, que inferno que eu tô lendo, que desgraça é essa que não acontece nada de bom nessa história. Exato, e assim, vocês podem pensar, mas é só isso? Pra quem, né, encarou esse podcast até agora e gosta de ouvir spoiler... É doido de todo jeito. Sei lá, né? Tem pessoa de todo tipo que gosta. Exato, então assim... cara, assim, a gente falando não vai ter emoção.
O esquema é a escrita, né? Porque Cara, tudo isso é pra. Porque a Evelyn, ela quer se redimir de certa forma, né? Ela sabe que não vai Sim. trazer o pai da menina de volta, não vai tirar a culpa dele de ter causado o acidente que ele não causou, mas ele quer que a Monique lance aquela biografia. Ela quer que ela lance aquela biografia pra ela lucrar e ter dinheiro e se esbaldar de dinheiro, porque ela não vai poder trazer o pai dela de volta, e isso é o mínimo que ela pode fazer, né? Exato. Aí esse é mais um momento que a gente fica naquele sentimento agridoce com a Evelyn. Assim, ela foi uma pau no cu de mexer na cena do crime. Sim. Ela foi uma cuzona de botar o cara lá como culpado da história e largar o cara pra ser encontrado, sem prestar nenhum socorro, Sim. de toda forma, mesmo que já tivesse morto. Mas ela passou anos com essa carta guardada. Sim. Ela esperou o momento certo pra tentar se redimir, de certa forma. Ela podia morrer e deixar isso pra lá? Podia. Ela podia deixar quieto? Foda-se essa carta. Foda-se, não quero saber. Foda-se, foda-se, foda-se. Não fez isso. Ela tentou, de certa forma, redimir. Tudo bem que, né, vai adiantar merda nenhuma a menina lucrar milhões e o pai dela tá morto, né? E quando isso aconteceu, Exato. a Monique tinha 7, 8, 9 anos. Ela era uma criança, um bebê. Ela Acho que era ela bem era novinha, mais nova que bem a Connor, novinha. se eu não me engano. Acho que sim, ela era bem novinha. E, bom, essa é a história de Evelyn Hugo. Incrível, gente. Foi o que eu falei. A gente contando não tem tanta emoção, mas a gente. Como a gente falou no prólogo, a gente não vai trazer só resenha, porque resenha é mais do mesmo, né? A gente tem um monte de lugar pra ler a resenha, a opinião das pessoas, enfim. A gente quis aprofundar justamente pra trazer esses paralelos. E esse livro, ele mexeu muito comigo, agora falando de uma opinião minha, né? Esse livro mexeu muito comigo porque, primeiro, é um enredo que eu não esperava, que eu saí completamente da zona de conforto. Por ler primeiro, né? Por ler uma autora que eu nunca tinha ouvido falar. Por ser um tema que até então não me chamava muito atenção, mas que quando a gente começa a ler, a gente. Não, assim, em algumas questões a gente se identifica muito, outras não tanto, mas você defende de alguma forma, porque, por exemplo. Mas você cria empatia, né, pela história. Exato, que nem a questão de agressão, né, de violência doméstica que ela passa com Dom. Cara, eu sou mulher e é uma coisa que mexe comigo, sabe, de uma forma absurda e que é inaceitável. Então, você começa a refletir a questão de, meu Deus, cara, uma mulher tem que passar por isso pra ser vista, sabe? Por tudo que a Evelyn passou, por toda a transformação que ela teve que passar, e muito do que ela teve que passar e que transformou. Ela abandonou a identidade dela, de certa forma, para ser alguém que as pessoas fossem ter interesse no cinema. E você começa a falar, cara, isso é muito palpável, porque a gente vê isso. Gente, a gente vê isso até hoje. A gente viu isso. Então por isso que a gente cria uma empatia assim, fala, nossa, ela foi uma filha da puta. Mas se ela não tivesse sido, ela teria chegado, ela teria conquistado, assim como outras tantas atrizes, de se tornar praticamente um objeto pra ter fama, pra conseguir alguma coisa. E é absurdo, mas ao mesmo tempo a gente fica refletindo. E tem a questão também da sexualidade, né? Que, pô, naquela época era completamente inaceitável. Hoje em dia a gente não vive num mar de rosas, mas melhorou bastante. E a gente se coloca no lugar da Evelyn de... Cara, eu não posso arriscar, porque até pouco tempo atrás... eu falo por mim, não sei a Flávia, mas... a gente que é mais velha, a gente não tinha tanto acesso à informação. E era tudo muito assustador, né? Então, até hoje a gente é meio robozinho. Eu falo por mim que eu tô até meio robozinho. Assim, porque a gente tem medo de se expor ainda, infelizmente. Isso não é uma coisa feliz, mas a gente tem medo de se expor, tem medo de falar. Porque a gente veio de um tempo que ainda era assim. As coisas estão melhorando, ainda bem. Sim, melhorando... Acho que mais internamente, porque externamente as coisas não mudam, né? A gente vê casos de pessoas apanhando, de pessoas sendo assassinadas, de pessoas sendo apedrejadas virtualmente por serem elas mesmas. Eu acho que, por exemplo, antes existia a falta de informação
porque existia a falta de informação e ponto. Hoje eu acho que as pessoas não são informadas, elas não se informam porque elas não querem. Acho que quando as pessoas são desinformadas por opção, é um problema muito maior, porque é muito mais difícil de corrigir isso. Porque quando a pessoa simplesmente não tem acesso àquilo e ela, em algum momento, ela chega a ter, né, ela exposta aquelas coisas e tem a mente aberta pra respeitar o próximo, que é o mínimo que as pessoas podem fazer, aí dá pra resolver. Mas quando a pessoa não tem essa mente aberta, quando a pessoa tá aí, meu filho, gritaria e choro. Sim. Então, assim, e eu me vi muito na Célia por querer e tal, e essa coisa, e eu também me vi muito na Evelyn de, tipo, não posso, não posso me expor, cara, não vou conseguir emprego, não sabe? E me vi muito nisso também, e a gente cria empatia com... Acho que todos os personagens da Taylor nessa história são tão bons, assim, são tão cheios de camadas que a gente se identifica um pouco com cada um, né? A gente se identifica um pouquinho com... a gente se identifica um pouco com a Monique, com o Harry, com a Célia, com a Evelyn, principalmente com as duas, mas a história é tão bem contada, a gente fica tão envolvido que a gente cria empatia pelas coisas que a gente não viveu, e quando a gente se identifica, a gente se sente visto, de certa forma, né? Porque a gente vê que... Ou não com um personagem, mas com a história que eles trazem, né? Enfim, a gente se sente abraçada pela narrativa da Taylor, sabe? A Taylor Jenkins Reid, ela amarra tão bem a história entre todas as personagens, enfim... Esses flashbacks, assim, são tão bem... Eu penso assim, eu acho que a solução dela de colocar a Evelyn já mais velha, com todos mortos, assim, já... É uma solução até boa pra você não ter que lidar com ponta solta, né? Sim. Porque ela pode... Simplesmente a Evelyn pode dizer, e o fulano morreu. E foda-se. Não saber mais disso, sabe? Sim. E a vida que segue. Exato. É tanto que ela fala que todo mundo morreu. Então vamos supor que em 2019, né, que é o ano que a história se passa, não tem mais Mickey Riva, não tem Rex, não tem ninguém mais. Acho que ela cita a data de morte do Dom, não lembro, mas eu acho que tá todo mundo morto mesmo. Então, vários fantasmas, assim. Tá tudo resolvido, sabe? Então a única coisa que ela tem que lidar ali na história é a Evelyn e a Monique. E a única ponta solta que fica é realmente o final, né? Porque eu não gosto tanto do final, assim, de Evelyn no Hugo, não, mas eu gosto. Pode falar a sua opinião, amigos. Eu não sei, é porque assim, a história vem naquele ritmo de coisa acontecendo e tá. Quando chega lá no final, que a Monique entende o outro porquê da Evelyn tá fazendo aquilo, né? E ela não volta pra impedir. Eu acho que se fosse eu teria voltado. E eu acho que dali pra frente, a história parece que acabou muito rápido. Eu acho que esse sabe? spoiler a gente não precisa dar, porque a gente já deu muito. Já tá bom, já. A gente já falou demais. Vocês precisam... tem um ponto ali no final que vocês precisam entender. Tem toda essa questão, mas tem um porquê que a Evelyn contou também, pra além dessa revelação da Monique. E, assim... Eu também não é que eu não gostei. É que é uma questão social difícil, né? A gente fica entre o certo e o errado e não sei. Mas sabe que acho que a resposta da Monique para aquilo foi muito uma resposta que foi aprendida com a Evelyn. Acho que, por exemplo, se fosse o inverso, a Evelyn não com certeza também. Não. Mas assim, por exemplo, eu fico curiosa, porque eu sou uma pessoa curiosa, mas eu fico imaginando assim, como é que foi depois? Sabe? Tipo, a gente tem um gostinho, mas eu queria saber. A Monique ficou rica mesmo com essa história? Mas eu acho que é isso, né? Se ela for dar todas as respostas, não vai ter o comichão. Que nem, mano, captura o dentinho. É tipo isso, sabe? Eu acho que tem que deixar esse... E aí? Porque senão, assim, lógico, eu gosto das coisas amarradinhas, eu sou extremamente curiosa e a gente fica, né? Putz, e aí? Mas eu acho que ela quer causar um pouco essa sensação do pós, sabe? Sem dar o pós. Eu tava falando que não tem ponta solta, mas a ponta solta maior é o destino da biografia, né? O que veio depois daquilo. Sim. Mas eu não gosto muito daquelas 3 últimas páginas do livro, assim, porque eu sinto que ele acabou muito rápido. Tipo, vamos, acabou, beijo, tchau. Vou lá, vou morrer, não sei o que lá, resolveu o problema.
sabe, foi muito desesperado, muito corrido, assim, pra mim o final. Mas, assim, no geral, pra mim, é um livro excelente. É uma leitura muito leve. Assim, você lê muito rápido. A Taylor escreve de um jeito muito gostosinho de ler e a tradução ficou muito boa perto do material original, né? Porque a gente sabe que muita coisa acontece com tradução, sim. né? A tradução do livro é muito bem feita. A Paralela tem seu mérito de cuidar direitinho. Tem umas traduções realmente que, nossa senhora. Complicado. É uma leitura tão gostosa, assim, que você... Eu fazia muito tempo que eu não lia nada muito rápido. Eu li esse livro em 4 dias. Eu fiquei mais martelando isso do que a história, às vezes, assim. Porque Não, mas ela tem esse poder, a Taylor tem esse poder de né, a escrita. história, né? Tipo, ela vem aquela coisa morna até, sei lá, página 60 do livro ainda tá muito, beleza, se lenga-lenga aí. Aí daqui a pouco sobe mais. Aí vem uma barriguinha, que é aquelas partes da Nick. É igual Titanic, cara. Tem aquele começo todo lá, que você fica, puta que pariu, entra logo na porra do barco. A frescura toda. E depois começa e vapo. É aquilo. Assim, sabe? Fazendo uma metáfora com o Titanic, mas é isso. Começa morninho ali, pá, mas depois, rapaz. Acho, inclusive, que é bom ressaltar que a Taylor, como uma mulher hétero, cis e branca, ela deixou claro que ela não vai mais escrever histórias como Evelyn Hugo. Porque ela não quer tirar o lugar de fala de ninguém. Ela quer proporcionar lugar de fala para as pessoas. Ela quer ajudar, de certa forma. Ela disse que... É importante você falar isso, realmente, porque, né... Assim, gente, a Taylor, ela é hétero, cis. Ela é casada, vive com o marido e com a filhinha lá em Los Angeles. E ela escreveu um personagem principal que não tem absolutamente nada a ver com ela, né? Então por isso que a Flávia tá falando isso. E pode continuar que eu te cortei, desculpa. Ela na entrevista, ela fala que ela sabe da relevância da história dela, que ela aproveitou o espaço que ela tinha pra colocar luz sobre essas histórias que são deixadas de lado, né? Mas ela tem consciência e ela pretende gastar a energia dela fazendo com que as outras pessoas contem suas próprias histórias. E a intenção dela é bem boa, assim, bem entre aspas, né? A gente sabe que sempre vai ter gente escrevendo sobre história que não vive. É impossível você escrever sobre alguma coisa que você vive sempre, né? Mas Sim. Mas a Evelyn é tão, assim, leve que eu sinceramente, não senti que ela quis, né, tomar o lugar de fala de ninguém. Mas eu também não tenho lugar de fala pra falar disso, então, né? Nessa entrevista, que a gente também vai colocar o link no site, ela fala bastante coisa sobre o livro, inclusive por que ela não classifica o livro como uma ficção LGBTQIA+. Isso aí eu vou deixar pra vocês lerem, né? Porque já tá bom. É bom vocês lerem também. Mas é bom pra gente ver que ela não se faz de doida sobre as problemáticas que ela sabe que a história, que o fato dela ter escrito tem. Ela não se faz de cega, ela não vai ficar igual uma certa autora aí que escreve uns certos livros de bruxos, sabe? Até porque realmente o foco não é esse. Gente, a gente fala assim, né? Mas o foco não é... Lógico, é uma parte muito importante do livro. A Célia é uma parte muito importante, uma personagem muito importante. Mas ela é mais uma parte do livro. O foco é a história de Evelyn Hugo. E a Célia faz parte da história. Exatamente. Então por isso que ela não classifica como um livro LGBTQI+. Se eu não me engano, ela fala que ela quer que pessoas heterossexuais leiam esses livros, que as pessoas não se sintam repelidas pela tag do gênero da leitura, sabe? Ela quer que homens leiam sobre mulheres, que mulheres leiam sobre homens, que é muito importante. Pessoas héteros leiam sobre LGBTQIA+. Porque, de certa forma, é assim que as pessoas aprendem a se respeitar, né? Se você conhece uma história, É claro que não devia ser só por isso, mas acho que conhecer outras histórias faz com que você crie empatia, de certa forma. Sim. Devia ser natural, mas... Óbvio. Todos os livros que eu li da Taylor até agora, todos, sem exceção, tem um personagem LGBTQI+. Assim, não é o personagem principal, geralmente é conhecido, enfim... Isso não é spoiler, tá? Eu acho que ela tem isso com ela. Deve muito provavelmente ser a realidade dela, né? Ela deve ter. Sim, ela deve ter muito. Cara, ela deve ser parça de muita gente, assim, sabe? E deve ser mó legal. E ela coloca mesmo, sabe?
Então, e é muito bom você ler, tem lá o personagem principal, enfim, mas ela fala com tanta naturalidade, tipo, ela não força, que nossa, que não sei o quê. Não, é o dia a dia, porque é isso, né? A gente vive, a gente tá aí, a gente tem amigo, a gente convive, vai pro boteco, toma cachaça, a gente faz as coisas naturalmente. E ela traz isso nos livros dela de uma forma natural, sem ser forçada, sabe? É mais um personagem que a gente sabe que é um personagem LGBTQI+, lógico, por todas as características, mas ela não força. Até porque pra galera que acha que estão botando gay em tudo, sinto muito te dizer que o mundo A é cheio gente de tá gay. em todo lugar, meu querido, só aceite. Então, exatamente, só aceita. não tem como você retratar uma sociedade onde todas as pessoas são heterossexuais, sabe? Isso não existe, gente. Pelo amor de Deus. Exato, e eu gosto muito disso dela, porque ela tá retratando a realidade. E é isso, assim, é muito gostoso ver que as pessoas estão naturalizando isso, porque é o quê? Natural. É preciso, porque é natural, pelo amor de Deus, Exato, gente. Então vamos escrever mais histórias assim, né? Vamos incluir todo mundo, porque todo mundo tem que estar no livro. E é isso assim. E a Taylor, rainha, tá? Até o momento assim, até o lançamento deste podcast. Até hoje, 22/7/2021, o dia que a gente tá gravando, às 22h33 da noite, de uma quinta-feira, Taylor está safe. Se ela vacilar, a gente não vai passar pano. Exato. A outra lá. É que nem a nossa queridíssima... Querida sua, você que gosta de Harry Potter. A outra pessoa, não. Eu amo Harry Potter, mas quem escreveu, sinceramente, só ladeira abaixo, só decepção. Mas assim, Harry Potter é tão grande. É maior que aquela bruxa, né? Harry Potter é tão grande, tão magnífico, que quem escreveu Harry Potter não foi ela, foi a Emma Watson. Eu creio nisso. Entendeu? E é assim. Eu acho que de Evelyn Hugo o saldo é super positivo, né? Porque é uma... Gente, eu dei 5 estrelinhas lá no Scooby, eu dou 5 estrelinhas, assim, aonde tiver eu tô dando 5 estrelinhas, porque é isso. Eu fui mais chata, eu dei 4,5. A Bel Rodrigues deu 4,5 também. Bem. Pessoas grandes pensam iguais. Ah, desculpa! Eu sou iludida com os livros, mas eu lembro que a Bel deu 4,5. E ela disse por causa dessa situação da história da Monique me tirar, às vezes, do ritmo da leitura. Foi exatamente a mesma coisa da Bel. Vocês são gêmeas. Bel Rodrigues. Praticamente. Conversa com seu pai, talvez ele conheça minha mãe. Não, mentira. Depois do saldo do livro no geral, que pra gente é super positivo, é um livro que a gente vai sempre recomendar pra qualquer pessoa que seja. Eu vou continuar comprando pros meus amigos, sim, e é isso. Ela vai... quem quiser o Sete Méritos de Evelyn Hugo pode mandar um tweet pra Aline que ela manda, tá? Ela tá distribuindo. Exatamente. Tá fazendo a mulher ficar mais rica. Aí o que a gente vai pedir pra vocês agora é o seguinte: quem leu o livro, quem ouviu o podcast até agora, comenta nas redes sociais, manda e-mail, comenta no formulário do site o que você achou do livro, conta pra gente sua experiência com o livro. A gente quer saber, a gente quer se identificar, a gente quer conversar sobre. Exatamente. A gente também quer que vocês mandem suas ideias, sugestões de livros pra gente poder falar no futuro. E se você não quiser ir no site, se você não quiser ir na rede social, se você achar mais cômodo abrir o seu e-mail e escrever um textão, manda e-mail para contato@minaliteraria.com.br. A gente vai estar de olho, a gente vai ler o que chegar, a gente vai falar do que chegar, a gente vai responder, não se preocupa, que é todo mundo de casa, todo mundo senta na calçada para falar de livro, tá todo mundo em paz. Exato, na calçada, no boteco, né, que eu bebo, a Flávia não bebe, então a Flávia senta na lanchonete pra tomar um suco, e é isso, entendeu? No bar não tem suco? No bar tem suco também. Né? Enfim, é sobre isso, entendeu? Mandem, a gente tá chique agora, a gente tem site, a gente tem e-mail. Então, por favor, compartilhem com todo mundo que leu. Eu sei que uma caralho de gente já leu Evelyn Hugo. Então, vamos divulgar isso. E espero... Se você tiver Scooby, manda pros seus amigos no Scooby, no Goodreads, manda pra sua galera do seu clube de leitura. Faz aí o que você quiser, mano. Só divulga nós, é só o que a gente quer. Exatamente. E, amiga, vamos dar um spoiler do próximo livro? Da próxima obra que será discutida aqui?
O spoiler é o seguinte, gente. A gente vai mudar da água pro vinho. Exatamente. Honra! Aí a gente vai dar um pequeno salto de narrativa, de estilo de escrita. Mas assim, a autora que a gente vai ler o livro pro próximo episódio, ela também sabe escrever personagens muito agridoces. A gente ama odiar as protagonistas desta mulher. Ai, amiga, nessa eu acho que eu só odeio. Não sei. É porque você precisa ler o outro livro dela, que é o Objetos Cortantes. Ah, sim, esse eu não li ainda. E no caso, então, quem já sabe do que eu tô falando, sabe o que eu tô falando, né? A gente vai ler Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Exatamente. O livro que foi adaptado para os cinemas pelas mãos do David Fincher, com Ben Affleck e a Rosamund Pike de protagonistas. Uma história incrível. É um sucesso do cinema também. Todo mundo fica muito descaralhado, aquela loucura e vucu-vucu assim. Mas o livro, né, é bem mais aprofundado nos personagens, como sempre. Bem mais denso. Bem mais denso. Então a gente vai trazer essa história pra vocês, a gente vai comentar. E, enfim, a gente sempre vai fazer esses paralelos também, né? Enfim, com histórias. Nesse caso aqui de Evelyn Hugo. A gente vai falar do filme também, vai falar né? do filme também, que eu gosto muito desse filme, me descaralhou todinho, que eu fiquei, foi um quê? Só fiquei com o quê? O tempo todo um quê? O que está acontecendo nessa porra? Por que esse cara está sorrindo na frente do pôster? Exato, então assim, vai ser o nosso próximo podcast, então fiquem ligados. Se vocês... Cara, quem não... Acho não muito livro, difícil. viu o filme? Exato, é muito difícil, assim, ter uma pessoa... lógico que tem, né? Mas quem gosta muito de literatura, quem gosta muito de cinema, que eu acho que é quem nos acompanha, assim, deve ter algum tipo de contato com Garota Exemplar. Então, vamos discutir essa obra também, que é... Nem uma curiosidade, amiga, por que a Gillian Flynn usa Gillian Flynn? Porque ela usa um nome e não caracteriza o gênero dela. Por quê? Por quê? Porque é mais fácil pra mulher viver em paz. Neutro. Se as pessoas não sabem que ela é uma mulher em algum meio, né? Exato. E ela disse isso, inclusive, que não só ela, como a própria J.K. Rowling, deveria, né? Esse nome não deveria ser pronunciado. Vou botar um pi nesse assim nome. Como aquele que não deve ser nomeado. Enfim. Ela escreveu sobre ela mesma no livro. Ela fala que realmente... Quando começaram, né, na carreira, enfim, era bem mais difícil. E não, né... Não que esteja mil maravilhas hoje em dia, mas ela fala que usar um pronome neutro, né, como nome, Gillian Flynn, você lê, você pensa, é um cara. Você não vai pensar de... Infelizmente, a gente é direcionado a esse pensamento machista de puta, foi um cara que escreveu um livro, né? A sociedade condicionou a gente assim, a gente não tem culpa. Sim, a sociedade nos condicionou a isso. Enfim, a gente tá aqui pra desconstruir um monte de coisa. A gente continua se desconstruindo, porque a desconstrução é contínua e constante. Mas, infelizmente, ela assumiu isso, sabe? Inclusive, a gente pode, mais pra frente, fazer um episódio especial sobre pseudônimos, alter egos, o porquê disso, de onde veio, pra onde vai. Exatamente. Já fizemos um post rapidinho lá no Instagram. Se você não viu, vai lá conferir, por favor. Né? Dá esse ibope pra gente. Mas é bom discutir sobre isso, porque muita gente ainda usa essa, entre aspas, muitas aspas, estratégia, que eu não acho estratégia, eu acho isso muito ruim, né? Mas a gente pode falar sobre isso sim. Né, pra discutir as autoras no passado, umas que meteram a cara e falaram, vai ter meu nome sim, é isso aí, entendeu? E, enfim, Garota Exemplar vinha aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse primeiro capítulo. Foi feito com muito amor, muito carinho, muita pesquisa. Da Flávia brigando com os softwares de edição. E com o microfone. E com o microfone, né? Que ela diz que ela é um mutante, que a voz dela é metalizada. Enfim, gente, muito obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe suas ideias conosco, por favor. Compartilhem com todo mundo aí esse podcast. E logo, logo a gente tá de volta com Garota Exemplar. Um beijo, um abraço. E é isso. Não esquece de mandar e-mail, não esquece de seguir nas redes sociais, não esquece de compartilhar o episódio com os amiguinhos.
Post-it, coloca post-it aí no seu Post-it. notebook. Né? Post-it, É isso, não né, esquece. gente? Um cheiro. Beijo, bom dia, boa noite, boa tarde. Vai tomar uma água agora. E tchau. Hidrate-se. Tchau.